Boa noite, coisas lindas da minha vida. Vou esperar vocês entrarem aqui. Hoje essa live é muito especial, muito maravilhosa, porque, cara, a gente vai falar sobre um assunto que eu sinto que tem uma limitação muito grande na maioria das pessoas, ainda mais no nosso país hoje em dia. E eu vejo muita gente falando sobre isso, mas não com a propriedade que a minha amiga maravilhosa, Dona Tassi, vai falar para vocês. Vou explicar um pouquinho sobre a Tassi. A Tassi, ela é mentora, guru, ela é tudo de mais maravilhoso. E ela é mentora tanto no campo espiritual, então ela te ajuda se você tiver com entraves, todas as coisas espirituais da nossa vida, quanto com as coisas materiais, porque para Tassi não tem diferença. A gente veio para este plano para ser feliz, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Afinal de contas, estamos aqui em carne e osso, estamos encarnados e somos matéria também, além de espírito. Então, gente, sério, vocês vão simplesmente amar ela tanto quanto eu amo. E eu vou chamar ela aqui agora. Cadê você, amiga? Deixa eu ver, peraí, cadê ela? 1, 2, 3 e aqui. Aí. Vamos lá, bora começar essa live que vocês vão amar muito. Bom, vocês mandaram várias perguntas e eu tô com elas todas separadas. Oi, amiga! Tudo bom? Que saudade de você! Que delícia estar aqui! Como eu amo você, como eu amo seu coração, tudo que você entrega. Obrigada, tá? Obrigada a você, maravilhosa, por estar aqui compartilhando com a galera. Tipo, eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu já te apresentei, eu falei que você é minha guru, você sabe, né? Tipo, está no meu coração, assim, tudo que você falou, desde a época que a gente se conheceu lá no Damásio, até depois quando eu fui pra sua casa, assim, mudou a minha vida, mudou o Paulo, mudou tudo, assim, sério, gente, se tem uma pessoa que vocês precisam conhecer na vida de vocês, é a Tassi. Ela é simplesmente maravilhosa. Agora, se quiser contar um pouco sobre você, sobre a sua história, pra galera, eu acho que vai ajudar bastante. Primeiro eu quero agradecer todos esses elogios, né, meu amor? Você sabe que eu sou sua fã, né, do Paulo. E quero dizer que eu sou, assim, uma aprendiz eterna e que tudo que eu passo hoje foram coisas vividas por mim. Foram experiências, foram curiosidades e foram, assim, caminhos que eu fui superando, que eu falei, alguém também sofre isso, agora eu tenho que ensinar. Então, existe dentro do meu coração um desejo absurdo que todos sejamos prósperos e felizes. Isso vibra aqui dentro de mim. E sempre fui, assim, em busca de respostas do que é a vida, o que a gente está fazendo aqui. Momentos da minha vida que eu foquei o dinheiro de uma maneira muito intensa, foi maravilhoso numa parte, só que eu esqueci uma outra. Eu tive muitos prejuízos emocionais por não cuidar. E aí depois eu fui para um outro lado que focava mais o espiritual e as emoções. Deixei o dinheiro de lado, eu tive muitos problemas materiais. E aí o que eu entendi? Caminho do meio. Que a resposta sempre vai estar no equilíbrio. E aí eu fui juntando as informações, os atendimentos, a vida das pessoas. Eu sou uma curiosa, uma cientista. E aí eu fui estudando, anotando tudo. E hoje tem uma metodologia que auxilia as pessoas a evoluírem espiritualmente e materialmente, se isso fizer sentido para ela e de acordo com a missão dela nessa existência. Que vai depender muito de cada um e o que veio fazer aqui, né, amada? Exatamente. Ó, gente, mais explicado impossível, mais do que vocês vão ter que ir na casa da Tassi depois, aí vocês sigam ela e tudo mais, porque hoje a gente vai falar sobre dinheiro. E assim, é uma coisa que eu vejo, que inclusive você falou agora, e teve pergunta assim aqui. É possível que todos os 7 bilhões de pessoas que estão hoje neste planeta, encarnados, sejam prósperos materialmente? É possível? Amada, é possível. Só não acontece por bloqueios internos e pela nossa condição vibracional e nível de consciência. Como muitas pessoas
não vivem a prosperidade por bloqueios internos. Essa é uma condição da nossa humanidade. Estamos no terceiro plano. Aqui é um mundo ainda muito pouco evoluído. Então, para que isso aconteça, nós, como seres humanos, precisamos evoluir para alcançar a vibração de prosperidade, para que todo mundo tenha. É nossa condição de direito divino. Todos nós nascemos para sermos prósperos. A gente foi feito para dar certo. Se algo não está acontecendo, é porque tem caca para limpar. Tem coisa para tirar, tem crença, tem formação, tem formatação de pensamento, tem coisa de antepassado, tem coisas para serem mapeadas, para serem curadas. Porque nós somos feitos para sermos felizes, prósperos, para termos paz, para que a gente viva num mundo sem conflito, onde a gente se auxilia e cada um entrega o seu melhor. E se eu tô fora disso, porque tem alguma coisa errada, eu vou precisar consertar. Exato, exato. E eu sinto, assim, que às vezes tem coisas que são tão simples da gente ajeitar, mas tão simples, é tipo, é uma coisinha que faltava e fica ali, você fica protelando aquilo e nunca você resolve. Sabe aquele quadro meio torto que tá na casa? É tipo, é um quadro meio torto que tá na casa, é simples nesse nível. Assim, eu não tô falando todo mundo, tá, gente? Mas algumas pessoas. É simples nesse nível, é só você arrumar o quadrinho ali, ó, colocar uma coisa no lugar e aí, ó, vai, dispara que é uma beleza. Eu sei porque eu vivi na pele aqui com alguém em casa. Então, ó, bora lá. Bora com perguntas, porque eu tenho várias. Eu coloquei aqui, porque como a gente fez faz algum tempo, eu coloquei aqui, ó, no computador, pra daí eu separei as que mais, pelo menos, a galera, tipo, falava muito, porque tem umas que se repetem muito, e eu sinto que você pode ajudar muito o pessoal com isso. Mas eu abri também, ó, aqui embaixo, no pontinho de interrogação, abri agora de novo. Então, quem estiver vendo a live agora e quiser colocar também perguntas aí, no final eu abro aqui para Tassi responder também. Então, bora lá. Primeira coisa, a gente vai tirar aquelas crenças, tá? Da sua cabeça. Então, tipo, vamos já começar começando. Tassi, a Safira disse o seguinte, tá? Só fica rico no Brasil se tiver algum tipo de vantagem ou aproveitar da fraqueza do outro. Tá. Já vamos desconstruir algumas coisas agora para a gente entender o seguinte. Primeira coisa, para a gente falar a mesma língua aqui, vamos entender o que é o dinheiro, tá? O que é riqueza, o que é o dinheiro, que vai facilitar uma série de coisas, né? O dinheiro é uma energia potencializadora. Ela é um espelho, uma lupa. Sabe aquela lupa do banheiro? Quando você vai pinçar lá do hotel, que vai pinçar a sobrancelha ali? Aquela lupa, aquele espelho de aumento, ela, para mim, é a que mais representa o dinheiro. O dinheiro, ele é neutro, é igual aquele espelho. Ele reflete quem você é. Então, dependendo na mão de quem ele está, quem está com dinheiro na mão é o que ele vai refletir e vai potencializar. Se eu tenho características gananciosas que usurpa pessoas, que invade pessoas, se eu tiver dinheiro, isso vai ampliar, porque é uma condição do ser, não tem nada a ver com dinheiro. Então, existe sim. Existem pessoas que fazem isso sim, porque está na condição do ser dela. Ela não está evoluída. Ela está egocêntrica. Tem questões passadas de falta, o que ela aprendeu do mundo, o que ela acha que é certo. Ela acha que aquilo é a vida, então ela executa daquela forma. Só que com isso, se ela não pensa no outro e no todo, ela está criando um karma negativo para ela. E que hora ou outra, isso vai voltar. Então, tem pessoas que invadem outras, que aproveitam de outras? Tem. Tem pessoas que com o dinheiro na mão vão ficar ainda mais gananciosas, mais arrogantes e só querendo poder? Sim, a questão é, na minha mão, na sua mão, o que é que você vai fazer com o dinheiro? Porque a gente não tem como controlar o externo. A gente só tem como, e olhe lá, conseguir o autodomínio, que é um trabalho interno também, de construção interna. Então, tem como a pessoa fazer isso? Sim, estamos num terceiro plano. Aqui tá cheio de caca, tá? Então, a gente tem muita coisa para arrumar aqui, né? Pelo amor de Deus. E a primeira é o nosso ser.
tá? Não tem como. Tudo fora é um reflexo de dentro. Então, o dinheiro é uma energia potencializadora que vai ampliar quem você é. Mas isso é muito importante. Ele é uma energia potencializadora, mas ele é neutro. Ele é né? neutro. Ele não tem poder de te deixar mais tal, ou mais não sei o que lá, ou menos não sei o que lá. Não, ele é neutro. O que vai ampliar ou diminuir, enfim, qualquer questão, é o que você faz com ele. Isso. Certo? Não é o que, né? E aí, óbvio, como estamos exatamente nesse planeta que ainda temos muito a aprender, algumas pessoas passam por isso, mas não quer dizer que todas as pessoas que conquistaram alguma coisa na vida, né, trabalharam em cima da fraqueza dos outros e nem nada disso. Tipo, existem algumas que sim, existem algumas que não. Né? Sim, assim como não é porque eu não tenho, se eu não, por exemplo, não é porque uma pessoa não tem dinheiro que ela também vai ser tipo a pessoa mais maravilhosa, humilde, bondosa da vida, né? Tem nada a ver. Então tem os dois lados, uma coisa não reflete a outra. Sim, é tudo uma condição do ser. Eu conheço pessoas extremamente pobres de dinheiro e arrogantes, metidas, sabe? Que se acham, que enganam pessoas, tipo espertalhonas. E eu conheço pessoas ricas assim também, de dinheiro, tá? Então, a condição do ser humano independe da condição social que ele tem. Então, o negócio é o ser humano. Então, dependendo de onde você tá, da família que você viveu, se você, por exemplo, conviveu com pessoas que têm uma questão muito grande de posse, que tem medo da falta, que não acredita na abundância, essa pessoa, o que vai acontecer? Ela sempre vai ter muito medo de perder, então ela vai juntar dinheiro, ela vai brigar por aquilo. Se tiver um pouquinho, ela vai dar um jeito de segurar. Se o outro tiver, ela vai querer do outro também. Por causa da condição interna. E tem pessoas generosas, extremamente humildes, abundantes em recursos internos, sabe? Que tem dinheiro. E tem pessoas também que são humildes e bondosas que também não têm dinheiro. Então, tudo tem a ver com o mindset, a programação relacionada a dinheiro. Não existe nenhum tipo de generalização. Toda generalização é burra, né? Todo mundo que tem dinheiro é ruim. Todo mundo que é pobre vai pro céu. Não existe isso. É uma condição do ser. Tá? Bora pra bem direta, tá, amiga? Não, é isso que eu quero, que a gente tem pergunta dessa aqui. Então, tem muita pergunta, eu vou bem direta. Igual a da Rê aqui, tiveram várias, tá? E por isso que eu quero colocar isso aqui. Ela fala que ela é psicóloga ou psiquiatra, ela resumiu, eu não sei exatamente, mas tiveram várias pessoas autônomas que falaram o seguinte: não sei cobrar como deveria, porque eu acho que não posso cobrar o valor justo. Isso tiveram várias. Muito comum. O que acontece? Eu falo por mim também, tá? Eu já tive essa condição. Antes de eu trabalhar com o que eu trabalho, alinhamento de vida, etc., nessa área de desenvolvimento humano, eu fui fisioterapeuta e eu tinha uma clínica. E eu tinha internamente uma crença de que eu teria que ajudar pessoas, que aquilo que eu tinha nas mãos, que aliviava dores, aquilo ali era uma caridade. E eu tinha dificuldade muito grande em cobrar. Principalmente pessoas que não tinham condição financeira. E aí, para você ter uma ideia, Dani, a crença é tão séria que eu cheguei a mudar todo o estilo da minha profissão. Comecei a atender por convênio só para não ter que lidar com dinheiro, de tanta dificuldade que eu tinha. E aí, o que eu fazia? Contratava uma assistente para passar a carteirinha da pessoa só para não ter que pensar e falar em dinheiro. Tamanha era essa questão de crença relacionada ao dinheiro. Então, com o tempo, quando você vai entendendo o que é o dinheiro, o que é prosperidade e vai saindo da ignorância, né, de tudo que é passado, porque a gente tem uma cultura péssima sobre dinheiro. A gente não tem educação financeira na escola, uma série de coisas. E aí também, o que eu sentia? Eu falava, não custa nada eu aliviar a dor daquela pessoa, não custa nada. Só que aí chegava final do mês, chegava a conta de luz da clínica, chegava a folha de pagamento dos funcionários, tinha faxina, tinha imposto para pagar. E aí eu comecei a entender que sim, a gente vive num mundo que o dinheiro faz parte e que ou eu fazia as pazes com ele, ou ia prejudicar a minha própria profissão e entrega que eu queria fazer.
Foi aí que eu comecei, ó, estudar muito sobre dinheiro e virei especialista nisso, né? E antes dos meus 30 anos, eu já tinha independência financeira. Tamanho foi meu foco para estudar essa energia. Só que, diretamente a pergunta, esse contexto tá atrás. Por que eu tô falando isso? Porque atrás de alguém que não consegue cobrar, tem alguém que não entende o próprio valor, tem alguém que não valoriza o processo que entrega e que atrai pessoas que não valorizam você. Então, é uma questão interna. E ela, como psicóloga, ela vai entender muito isso é bem forte, isso que eu hein, tô falando. Ela vai entender muito bem. Quando tem uma coisa chamada tríplice confiança, é o que vai atrair e vai me fazer conseguir cobrar. Quando eu confio em mim e eu sei que aquilo que eu tô fazendo realmente é pro bem do outro e que tem aquilo uma vai agregar entrega, né? valor. Que eu estudei, que eu cheguei até um momento que eu preciso, né, ter aquele valor, que eu vi os profissionais que estão no mesmo nível que eu. Acho que tudo isso você tem que olhar, né? Sim, tudo. E assim, Tudo, ó, é um contexto. eu tô nesse nível aqui, eu posso cobrar esse valor. Eu acho que e sentir mesmo, né, que você é merecedor daquilo. Porque, assim, sinceramente, a pessoa pode ajudar num outro momento, né? Ela pode tanto tirar um dia da semana dela só para ajudar quem não pode pagar. Ela pode, com o dinheiro que ela ganha, sei lá, até talvez pela quantidade de dinheiro que ela ganha, até contratar outros profissionais para fazer um mutirão em algum lugar para ajudar aquelas pessoas de uma vez. Né? Enfim, dá para fazer milhões de coisas quando você cobra o valor justo do que você merece, né? Sim, quero muito falar disso, que assim, complementa tudo, tá? Então, só para fechar essa parte do valor, são 3 valores que eu tenho que ficar atento para eu conseguir fazer esse movimento e aceitar o dinheiro. A minha competência, o meu alto valor, o valor do processo, entender que aquilo que eu entrego realmente resolve, porque eu não posso vender mentira, porque senão realmente eu vou estar me ferindo. Então eu tenho que acreditar naquilo, né, que eu estou fazendo e aquilo eu tenho que prometer e entregar. E o outro ponto é para quem eu vou entregar. Então, eu não posso fazer uma venda, por exemplo, de uma imersão, de um alinhamento de vida para uma pessoa que não acredita nisso. Então, eu tenho que entender quem eu sou, o que eu faço que entrega realmente valor, confiar naquilo que eu entrego e saber para quem eu vou oferecer. Quando eu tenho a tríplice confiança, eu vibro energia que atrai essa força chamada dinheiro, que é uma energia em forma de papel, né? É uma energia neutra. E aí eu vou atrair isso como? Com a minha entrega, com o meu servir, com as minhas habilidades. E eu só consigo isso quando eu me trabalho internamente. E quando você fala, Dani, do equilíbrio, de fazer um trabalho que alimente esse lado, né? Tem a carteira equilibrada. Lembra que a gente falou aqui no curso daquela roda que Sim. divide? Tem uma coisa que salva vidas. Eu já posso falar, né, Dani? Já vou falar. Qualquer coisa você vai me cortando, tá? Falando. Ó, nossa, senão eu disparo, porque eu gosto demais desse assunto. Eu amo que eu, tipo, vou revendo as coisas também. Delícia! Então, olha só que interessante. A gente tem que entender o seguinte: o dinheiro é uma energia, tudo é energia. Eu sou energia, você é energia, energia condensada, matéria. Com energia mais sutil, né? Eu não consigo ver coisas. Mas aí é uma outra pergunta mais ali na frente, tá? Quando eu pego essa energia e divido de acordo com os anseios do meu espírito, da minha alma, e eu coloco em equilíbrio essa energia, de acordo com como o universo funciona, nada dá errado em relação ao dinheiro. Como assim? Existe um lado no meu ser que, quando eu trabalho, existe um lado dentro de mim que precisa usufruir isso. Ele precisa, tá? Tem um lado dentro de mim que precisa sentir prazer naquilo que foi realizado. Então, 10% daquilo que eu faço, eu gasto comigo. Eu vou gastar comigo, eu vou comprar coisas que eu gosto, eu vou fazer coisas que eu gosto. Você já tá indo lá na frente, porque essa era uma das perguntas também. Mas vai. Não, mas vai,
deixa eu ir fazendo, vai dar certo. Não, vai, 10% tem que gastar com a gente, vai. 10% Faz um círculo pra galera. 10% tem que gastar porque com a a gente tem gente. que ter equilíbrio, que tem a ver com essa pergunta, tá? Sim. 10% eu vou investir no meu futuro. Por quê? Reserva financeira. Por que reserva financeira? Porque nossa vida, ela é gerenciada por ciclos. Tem uma lei chamada lei do ritmo, tá? É lei universal. Então, existe inverno, verão, primavera, outono. Então, tem períodos que no meu trabalho, no mercado onde eu vivo, vai ter inverno. Então, eu não vou estar produzindo ou a coisa não vai estar entrando. Então, eu preciso da reserva. Só olhar a natureza. O silo está ali reservando o milho para a próxima estação. Então, para que serve a reserva? Para comprar tempo quando não estiver entrando. Sem eu precisar modificar minha vida por isso, abaixar meu padrão de vida. Então, a reserva, ela serve para quê? Então, 10% do que entra eu tenho que reservar. Porque essa reserva, ela vai servir para quê? Para que eu tenha uma vida em paz. Porque na hora que tiver baixa, eu tô tranquilo. Porque a falta de dinheiro causa estresse. Falta de dinheiro dá ansiedade. Então, causa estresse, faz você tomar decisões erradas. Sim. Né? Ruins, porque às vezes você tem que tomar decisões rápidas, com pressa, acaba tipo, fazendo pior para você. Então, é super importante a gente ter reserva. Exatamente, exatamente. E aí, tem as outras áreas, que uma delas é a contribuição. Então, se tudo que eu faço, eu pego para mim e só para o meu desejo, para suprir desejos materiais e de prazer do meu próprio corpo, da minha família, e não entrego para o mundo nada de volta, não faço nenhum tipo de contribuição, a minha alma vai cobrar. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar fazendo, vai chegar uma hora que internamente, aqui dentro, vai cobrar. Então, uma parte, sim, eu contribuo. Uma outra parte, eu invisto. Uma outra parte, eu invisto em mim, que sou meu maior capital, porque podem tirar tudo de mim. Mas a minha inteligência, a minha competência, ninguém tira. E eu recomeço tudo de novo se precisar. Porque eu sou o meu maior ativo. Então, parte, eu preciso investir em mim. E 50% do restante é para bancar o meu estilo de vida. Qual que é o problema, Dani? Então, ó, 50% para bancar nosso estilo de vida. 10% para reserva. 10% para gastar com você, sem peso na consciência. Sem peso. Sem peso na consciência. 10% para doação. Isso. Não é? Isso. E falta 10% que é para educação. Perfeito. É isso? Então, anotaram, gente? Anotou? Isso, perfeito. 50% é a parte que você usa no seu dia a dia. Todo o seu dia a dia. Né? Conta de casa, tudo que você tem que pagar. 10% para você. Então, eu quero fazer uma massagem, eu quero comprar uma bolsa, eu quero, enfim, para você. 10% para você doar para alguém, né? Para alguma instituição, alguém que precise. 10% para educação, porque educação você vai continuar investindo em você, vai continuar fazendo as coisas que você precisa fazer para se atualizar. Porque, gente, não pense na vida que, tipo, você para de estudar, saiu lá da faculdade e acabou. Não, você tem que continuar a sua vida inteira. 10%. E às vezes a faculdade até atrasa a vida, mas depois a gente fala sobre isso. 10% para... Esqueci agora. Ô, louca. Desculpa, fui eu. Educação. Educação, reserva, você, doação e... Investimento futuro. Investimento futuro. É isso. É isso. Aí teve alguém que falou aqui, mas eu tô investindo mais. Às vezes, se você ganha muito, né? Tem assim, a gente nunca sabe. Tem gente que não precisa de 50% para colocar na casa. Às vezes, todas as contas que você paga suas dá, sei lá, 10% do seu salário, 5% do seu salário. Vai muito quanto você ganha. Você pode investir mais, você pode doar mais, você pode fazer mais em todas as outras áreas, entendeu? A grande questão é o seguinte, que essa roda, gente, é uma roda ideal subjetiva, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte, existem perfis que a gente tem que respeitar. Por exemplo, se eu tenho uma característica de ser mais gastadora,
Imagina que eu tenho prazer na vida em ser mais gastadora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir meu estilo de vida, diminuir a casa que eu moro, o carro que eu tenho. Eu tenho que diminuir esse estilo para gastar um pouco mais comigo, se é isso que eu desejo. A dureza é eu querer ficar gastando. O problema tá em gastar sem você poder. Então, não tem problema nenhum gastar, desde que dentro de um percentual e que não fira o equilíbrio. Se eu tenho uma característica mais poupadora, sou mais insegura em relação ao futuro e quero reservar mais, então eu vou lá, diminuo o meu padrão de vida e reservo a outra parte. Mas eu não posso deixar de gastar comigo, porque a gente tem uma tendência a polarizar. Aí mais para um lado e esquecer o outro. Aí eu entro em desequilíbrio. Aí vem a vida, vem mamãe dor e dá o recado, tá? Vem mamãe dor e avisa que a gente tá errado, que vai precisar entrar em equilíbrio. Vou para a próxima, tá? Vai, amada. Ok. Dinheiro é sujo, a gente já tirou, né? Eu acho que a gente já tirou essa parte, né? Dinheiro é sujo na mão de quem? Exatamente. Dinheiro não tem energia nenhuma, gente. Dinheiro é tipo um lápis, tá? Não tem energia no dinheiro. É faca. Você. Eu posso cortar uma maçã, eu posso enfiar e matar alguém. Exato. A Taína falou assim: ainda não me sinto merecedora. Busco a resposta, mas não encontro. Só tenho escassez. Uhum. Pessoas que não se sentem merecedoras, a gente vai cair naquela primeira questão de alto valor. E às vezes podem ter padrões familiares também embutidos. Vou falar sobre isso. Eu acho que já dá para juntar o padrão familiar com essa coisa de não sentir merecedor, né? Olha que interessante, né? Todo o resultado que a gente tem hoje na nossa vida, se dinheiro não tá entrando, se eu não tenho um bom relacionamento, qualquer área da vida, tá? Que a gente tá falando sobre dinheiro. Todo o resultado que a gente tem hoje, ele vem de acordo com ações que eu pratico. E aí eu vou ter um resultado, certo? Eu só pratico ações se dentro de mim eu acredito que aquilo é bom. Então, tudo que eu faço vai ter um retorno para mim. Só que aí que entra a questão. O que eu acredito que faz eu agir e ter o resultado vem da minha formação de ego. Como é formado o meu ego? Aí tá a raiz de tudo. Eita, é a formatação do meu mindset. Como eu sou formado em relação ao dinheiro? 4 elementos. A gente vai ter que cavar para entender onde que tá o problema de cada pessoa, porque cada um vai ter uma questão em algum lugar. Tem gente que já traz essa questão de outras existências antes da barriga da mãe. Ela já traz, e aí tem várias teorias, tá? Cada lugar vai ter uma teoria sobre isso. O fato é, quando você nasce, você já tem um perfil, você já tem uma índole e você já tem uma carga histórica dentro de você. Esse é o primeiro elemento que forma você. O segundo elemento são seus antepassados. É a sua genética. Não é só cabelo, pele, cor de olhos que tem a ver com o que você vai viver hoje na sua vida. Você traz também comportamentos e emoções de antepassados. Então, se eu tive questões com antepassados que tiveram problema relacionado a abuso relacionado ao dinheiro, à exploração, ou foram mortos, teve gente na família que foi morto, assassinado, porque pegou pedaço de terra de fulano e trouxe isso na sua carga genética, ou veio fugido de guerra por causa de poder, para domínio de posse de terra. Se eu tenho isso na minha genética, eu vou ter questões relacionadas com dinheiro. Outro ponto, terceiro ponto que me forma, o que meus pais falam para mim. O que eu vi sobre dinheiro até os 7 anos. Então, o que eu ouvi, o que eu vivi até os 7 anos. E aí vai ter uma característica. Ou eu vou repetir meus pais, ou eu vou repelir, fazer o oposto. Totalmente. Tá? Então, aí, ó. Já juntou
o que eu já trouxe, a minha genética antepassada e meus pais. E tem um quarto elemento, que é a minha cultura, a igreja que eu frequento, a escola, o que meus professores falavam, os meus colegas, o que eu vejo na vida sobre dinheiro, aonde eu moro. Então, por exemplo, países que acreditam que dinheiro agrada a Deus, por exemplo, são países mais ricos, coincidentemente, de países que não acreditam. Então, dependendo da formação que eu tenho, é como está o meu mindset. Que é aquilo que eu sou formatado. Imagina que a gente é um grande computador, está formatado. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu não estou tendo resultados positivos em relação ao dinheiro, se eu não me sinto merecedora, se as coisas não estão fluindo para mim, tem caca para ser limpa dessa formação. E existem 3 crenças que podem estar formadas aqui dentro de mim. Nível 1, 2 e 3. Crenças nível 1, de tudo que eu trouxe, só dessa conversa que a gente está tendo, já vai rapidinho. Sair. Porque era questão só de ignorância. Eu vou falar por mim. Eu tinha crenças nível 1, você lembra? Muito. Pelo meu negócio lá, crenças nível 1. Crenças nível 1 ainda é bem mais fácil, gente. Você vai, tipo, são algumas perguntas que você vai fazendo. E aí, livro tipo, que você lê, você já consegue dissolver. Um curso de finanças, alguma coisa nesse sentido já funciona várias. Sim, sim. Agora, fala os outros 2 problemas, porque a crença nível 2 e nível 3 é um pouco mais tenso. A crença nível 2, ela tem a ver com fatos. Então, por exemplo, imagina que eu tô na minha casa e eu vejo meu pai brigando com a minha mãe sobre dinheiro, tá? Brigando, e o assunto é dinheiro. E aí, eu, como criança, tenho uma emoção negativa. Vamos supor que meu pai deu um berro comigo e some daqui. Naquele momento que eu estava tendo aquele conflito familiar sobre dinheiro. Então, o que entra na cabeça da criança? Dinheiro traz problema, fixou, tá? Crença grau 2. Crenças grau 2, eu preciso fazer uma reprogramação mental. Só leitura não dá. Só que tem técnicas simples que você faz, que é de reprogramar a crença, tá? Tem um curso chamado Financeiramente Livre, que tá lá no link da bio. Eu vou ver direitinho, se eu não me engano, tá nessa fase de quarentena. Então, dá pra pessoa pegar um curso e ela sozinha dar conta, tá? Fazer nível 2. Nível 2, né? A nível 3, o que acontece no nível 3? É quando eu vejo na minha família e aquilo fica repetindo comigo. Exemplo, toda vez que meu marido chega em casa, ele vem com problema relacionado a dinheiro. Então, eu fico repetindo o fato. Eu fico atraindo aquele fato para minha vida. Porque eu não entendi que o problema não está no dinheiro, está no ser. Eu ainda estou acreditando que o problema é dinheiro. E tudo que eu acredito, eu atraio para mim. Então, se eu acredito que a vida é má, que as coisas são ruins, que dinheiro não vai vir para mim, que eu não sou merecedora, eu não vou receber dinheiro, a vida vai trazer coisas negativas para mim, porque o que eu emano é o que volta. Isso é física clássica. E aí você continua repetindo como se fosse um mantra aquele negócio e vira um eterno ciclo que você não consegue sair daquilo, né, sem fim. Exatamente. E aí faz isso. O quê? Então, crenças grau 3, quando tem um nível muito profundo, ela é terapêutica. Aí você tem que buscar a ajuda de um profissional. Porque sozinha, às vezes, a pessoa não consegue, tá? Ela precisa de uma ajuda profissional. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui fazer palestra de prosperidade num centro espírita uma vez em Campos do Jordão. Também muito ousada, né? Falar de dinheiro num centro espírita. Ali cheinho de grau 3. Ai, gente, maravilhoso. E aí, praticamente, eu fui assim, apedrejada. Ai, meu Deus. Dependendo do lugar que você tá e das crenças, né? Se a pessoa tá vivendo aquilo, ela entende aquilo, é terapêutico. Uma palavra, uma palestra não vai resolver. Então, o que a gente tem que fazer? Aí tem os processos, tem os profissionais que tratam essa questão. Mas, Dani, uma coisa. A maioria não tem crença 3, tá? Ela fica na 1 e na 2. A maioria das pessoas. Maioria. Não. Então, é mais simples. É mais simples, tá? Então, gente, ó.
Não achem que às vezes tem um monte de gente aí, sou nível 3, sou nível 3, às vezes você nem é. Começa lendo o livro. A O maioria livro não não é. resolveu? Vai pro curso que tá lá no link da bio da Tassi. Não resolveu? Sim. Aí procura um profissional. Então, não necessariamente porque você achou aí que você tá no nível 3, não significa isso. Às vezes a gente tende a achar que a gente reclama mais do que a gente realmente reclama. Também tem essa. Sim, Né? como? Porque fica na cabeça, né, que a gente reclamou. A gente cria, né, Amada? A gente cria muito. Nossa, a gente que cria as questões todas. É sempre necessário ter mais dinheiro guardado do que eu preciso? Pergunta a Paula Hanna. Olha, eu tenho uma visão particular e eu aprendi com o Napoleão Hill, até respondendo alguma pergunta aqui, perguntando de livro, tá? Gosto muito de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. Ali é a base de vários autores, saíram dali. Ali tem 16 lições sobre dinheiro, sobre riqueza. Vale muito a pena. Chama-se A Lei do Triunfo, tá? De Napoleão Hill. Ali tem a base para você entender sobre dinheiro, sobre como ele funciona, e tem 16 lições. Se você entende essas lições, ponto. Tem também no YouTube um vídeo que eu fiz só sobre as leis. Fiz um resumão em 1 hora. Tá lá no YouTube gratuito. A pessoa pode ir lá e ver à vontade as leis relacionadas ao dinheiro, tá? Porque o dinheiro tem leis, né? Tudo tem lei. A casa tem dono. Aqui não tá assim. A gente faz o que quer, mas tem lei de causa e efeito, que você vai também receber a consequência. Então, onde que você colocou esse das leis? Tá no seu canal do YouTube? Tá no canal do YouTube, Tassi Carvalho. Tá, leis do dinheiro, tá escrito. Leis de prosperidade. Leis de prosperidade. Tá. Isso. Tá. Depois, quando a gente acabar a live, você podia colocar lá no seu stories pra galera puxar a tela. Aquele negócio que sobe, né? Eu tô aprendendo ainda, tá, amiga? Tá nada. Eu e a tecnologia, a gente tá se alinhando. Tá nada, você já sabe tudo isso aí. Tassi, é preciso ter dinheiro para ser feliz? Peraí, deixa eu só responder o Paulo. Realmente, Paulo, não é caso da mãe Joana, não. A invenção que a gente falou e lembrou. Danado. Peraí, fala de novo, Amada. A Dani Vieira fala assim. Não, Dani Vieira não, desculpa. Não sei, o nome complicado. É preciso ter dinheiro para ser feliz? Olha, lembra que eu falei que o dinheiro potencializa? Então, se você é feliz, minha querida, com dinheiro, delícia demais. Você vai ficar rindo à toa. É maravilhoso. Gente, o que traz felicidade? É um estado de espírito, tá? Felicidade é um estado de espírito construído. Se eu sou feliz, lembra que o dinheiro é uma lupa potencializadora? Ele vai potencializar. Mas o dinheiro não compra felicidade. Se você não tem, ele não compra. O dinheiro compra prazer, que é muito diferente de felicidade. E o prazer te traz alegrias momentâneas, que passam em momentos e no máximo 3 meses. Exemplo, comprei um carro novo, fiquei feliz ali, né? Eu acho que é felicidade, só que não é. É alegria momentânea. Daqui mais ou menos uns 3, no máximo 90 dias, aquilo ali já não serve mais, tá? Não tem mais cheiro. Começa a olhar o outro, né? Que é melhor. Perdeu o cheiro do carro novo já. Perdeu o cheirinho. Então, a gente tem desejos insaciáveis. Nós somos insaciáveis em relação ao desejo. O Jung, um psicólogo que eu sou apaixonada, um psicanalista, um dos maiores autores nessa área, né, que me ensina demais. Eu estudo muito o Carl Gustav Jung. Ele fala que nossos desejos são intermináveis. E que se eu não tenho autodomínio, eu viro escrava desses desejos e fico numa corrida atrás do dinheiro para ficar bancando desejos. E viro escrava e o dinheiro vira meu senhor e não me serve. Porque o dinheiro nasceu para servir você, não para você servir ao dinheiro. Então o dinheiro é um meio para você realizar coisas enquanto você está aqui nessa transitoriedade, porque a gente é espírito vivendo uma experiência material que daqui a pouco não vai estar aqui mais. Então, enquanto eu tô aqui, eu preciso administrar muito bem esse recurso chamado dinheiro, né? E ele vem, ele tá na minha mão, eu tenho que usar da melhor forma possível, sabendo que daqui a pouco eu vou embora daqui. E aí?
Então, eu preciso administrar como o tempo, como a minha energia, como as minhas relações. E a felicidade, ela vem de um estado de paz, de consciência tranquila, de relacionamentos saudáveis, de eu estar em flow naquilo que eu mais amo fazer, de eu me encontrar, de eu saber quem eu sou, de eu não infringir meus valores. Isso é felicidade. Aí quando o dinheiro vem, você pega esse dinheiro e vai fazer uma viagem com a sua família, e vai para um lugar gostoso que você ama, e vai investir num curso, num treinamento que vai te deixar ainda melhor. Então o dinheiro, ele potencializa sim a felicidade, mas ele não compra a felicidade. Será que ficou claro? Perfeito, amiga. Ó, fui criada para ter medo de dinheiro e de arriscar. Fui criada para ter salário, mas agora quero empreender. Faz como? Por exemplo, provavelmente essa pessoa que tem medo e foi criada para ter salário é porque tinha pais inseguros e que tinham medo de assumir riscos. E aí ele fala para o filho assim, para se dar bem na fita: filhinho, a vida, você tem que, né, ter segurança, não pode arriscar, tem que arrumar um empreguinho garantido, não, porque é uma condição interna dos pais. E eles fazem isso por amor, porque dentro deles está cheio de medo e ele quer proteger o filho. Então não fala por mal, fala por proteção, só que equivocado, porque às vezes a pessoa tem um perfil empreendedor, é criativo e tem algo para criar e entregar para o mundo que não encaixa em profissões normais. E aí ele cria um conflito na cabeça dessa criança. Vai crescer, vai chegar na adolescência, não vai se encontrar, não vai saber que caminho escolher, que profissão escolher. O que tem de conflito vocacional, Dani? Da pessoa chegar com 21 anos e tem que saber o que vai ser o resto da vida, como se isso fosse possível. Ai, mas isso é horrível, né? A gente poder mudar toda... Meu Deus, a gente vive várias vidas na mesma vida, fora as outras. Meu Deus. Nossa Senhora, eu não nasci, eu definitivamente, ainda bem que eu não fiz medicina, porque senão eu tenho que ficar lá a vida inteira. Mas sabe, Dani, uma coisa? Tem gente que tem um perfil que isso que traz paz pra ele, que ele fica feliz assim, sabe? Tendo um trabalho e tá tudo certo. Só que o que a gente precisa entender? Por isso que eu sou fã do autoconhecimento. Quem é você? Qual o seu perfil? Qual o seu alinhamento de missão? Para você saber escolher, porque não existe certo e errado. Existe o que é bom para cada um. O que é sucesso para você não é sucesso para mim, que não é para o Paulo, que não é, por exemplo, para a Fábio, que está aqui. Então, cada um precisa entender o que é que te faz feliz. O que é que te faz sentir paz? O que é que você faria o resto da sua vida, mesmo que fosse de graça? Ali está o caminho onde vai ter a entrada financeira para você. Aliás, alguém falou um negócio aqui que eu acho interessante a gente falar sobre. E quem não acha que o dinheiro é necessário? Porque tem gente que realmente não acha que o dinheiro é necessário, né? Geralmente essa pessoa não tem, tá? A pessoa que não acredita que dinheiro é importante não tem dinheiro, tá? E aí, se ela se sentir em paz com ela, tudo bem, né? Se ela se sentir em paz com ela, sem dinheiro, e ela pagar o preço, porque, por exemplo, qual que é o grande problema, Dani? As pessoas, às vezes, elas não gostam de pagar os preços. Eu posso fazer escolhas na minha vida, mas tem preço. Então, imagina que eu quero... Eu posso, tipo, virar um monge no meio de lugar nenhum e dinheiro é importante. Posso, só que alguém vai ter que ir lá pôr uma comidinha, né, amada? Alguém vai ter que pôr um dinheirinho ali, porque senão não come. Não. Né? Assim, o paninho que ele usa, alguém vai ter que fazer e vai ter que doar. Né? Não tem como não ter nada, sabe? Nada material, né? Não tem como não existir absolutamente porque, nada. Porque assim, a natureza entrega muito. Você pode escolher, por exemplo, uma subsistência, morar num cantinho e ter muito poucas necessidades. Isso é lindo. Pessoas que conseguem se livrar de desejos, é maravilhoso. É uma evolução muito legal. O único ponto, ela tem que entender o seguinte: ela vai pagar um preço por isso. Então, por exemplo, se ela ficar doente, ou acontecer algo que a vida vai trazer, porque a gente não sabe o que a vida vai trazer, ela vai ficar sujeita a condições de governo, né? Se ela ficar velhinha, ela vai ter que ter um cuidador. Então, ela vai depender de doações e não depende dela, sabe? Não tá nas mãos dela mais a vida dela. Porque ela não tem recursos. Só que se para ela isso é felicidade, a gente honra, respeita e ela paga o preço por isso. Se eu quero ter uma condição melhor de vida e eu quero empreender, eu tenho que assumir o risco.
Eu tenho que olhar a parte de marketing, administração, finanças, olhar mercado, sabe? Fazer todo aquele processo de uma empresa. Todo. E aí também eu vou colher um resultado que vai ser maior do que quem não faz. Exato. Então, o grande problema é cada um entender o que quer e pagar o preço necessário. Agora, eu não quero fazer. Eu sou medrosa, orgulhosa e preguiçosa. E quero receber. E quero encher de abundância na minha vida. Desculpa, não dá? Porque é um movimento de dar e receber. O universo te entrega tudo, mas ele pergunta assim, o que você vai doar? O que você vai fazer para o outro para você receber? Então, é um movimento. Então, se eu não faço nenhuma ação, eu não tenho o direito de receber. Então, eu quero tudo, mas não estou disposta a pagar preço a não fazer nada? Desculpa, não é assim que vai funcionar. Né? O Paulo tá zoando a gente aqui, tá falando Mega Sena, só se for na Mega Sena. Posso falar sobre isso? Nem na Mega Sena, que eu vou te falar o que vai acontecer. A Mega Sena, se eu tenho uma programação mental negativa e não sei lidar com o dinheiro, vai entrar aquele bolo do dinheiro. Eu vou dar um jeito, porque a minha programação é para ficar sem, tá? Minha programação mental, eu vou dar um jeito de distribuir esse dinheiro, de espalhar esse dinheiro para várias pessoas, família, gastar, separar, fecha boate, fica com mulherada, e faz aquele escarcéu, gasta tudo até acabar. Aí eu fico mais pobre ainda, porque eu já construí tanta coisa que depois eu não consigo manter as estruturas que eu comprei. Aí você não consegue pagar os impostos do governo. Você entendeu? Aí eu crio vários elefantes brancos, porque internamente, eu não sei administrar recursos. Então, o primeiro passo sou eu crescer como ser, entender como a energia de dinheiro funciona, estudar as leis, estar disposta a pagar o preço, fazer algo que seja bom para mim, para o outro e para o todo. Porque toda vez que eu olhar só para mim, vai dar pau. Que eu fizer só para o outro e não olhar para mim, vai dar pau. E se eu fizer para mim e para o outro e não entender o todo e eu estou prejudicando o planeta, vai dar pau para mim também. Agora ou daqui a pouquinho. Eu ia fazer uma outra pergunta ali, mas essa pergunta da Isa aqui é maravilhosa. A finança feita em conjunto num relacionamento é o ideal? Eu não sei pra você, mas pra mim é o ideal. Porque se você tá muito distante do que é o seu relacionamento, eu não consigo... Eu e o Paulo, a gente sempre teve conta conjunta, né? Desde o primeiro momento que a gente viveu junta. Eu sei que isso não é pra todo mundo. Mas, assim, eu não consigo conceber que a gente trabalhando no mesmo local, com o mesmo tempo, investindo as mesmas horas e os mesmos recursos e toda a cabeça e todo o mental em cima de um negócio, eu vou falar, não, essa parte é minha, essa parte é sua. Não, é nosso. E a gente gere junto aquilo que é nosso. Eu não sei, pra mim, pelo menos, é o mais fácil e o mais adequado. Agora eu quero saber de você. Tá, vou falar o que eu vejo, o que eu estudo, tá? Com certeza. Não existe uma regra única. Existem acordos e perfis. Vou te explicar que você vai entender. Imagina o seguinte, que você se casou, você é gastadora e casou com uma pessoa que é poupadora, tá? A gente tem perfis financeiros, tá? Tem 4 perfis principais. Aqui não dá tempo da gente ficar falando tudo aqui. A gente pode fazer 1000 lives. A gente vai precisar fazer 52.797 52 semanas de live. É muito conteúdo. Então, olha só. Imagina que eu tenho um perfil que é gastador. Uma pessoa na relação é muito gastadora. E a outra é muito poupadora, tá? E essas pessoas se casam. O poupador vai morrer de medo da gastadora. E vai virar conflito, tá? Porque ele vai falar, mas não é possível que você tá gastando com isso, mas mais isso, né? E ela vai falar assim, a vida é agora, vamos viver o momento presente. Porque as frases do gastador ele não pensa no futuro, ele pensa só no momento presente, tá? Então o gastador fala assim, eu mereço. A vida vamos curtir, que a gente não sabe o futuro, a vida é agora. Essa é a frase do gastador. Aí a Virginiana queria ter um infarto no primeiro mês de casamento. Esse cara que é poupador, que internamente dele, ele aprendeu que tem que ter segurança, ele vai surtar com essa mulher. Ou vice-versa, tá? Ou vice-versa. Aí, esse cara, essa mulher vai olhar para esse cara e vai falar assim, vamos supor que ele seja um poupador. Ela olha e fala assim, mas não é possível, é um miserável,
é pão duro, não gasta com nada, eu não quero. Aí você começa a ter conflito relacional, porque você não entende perfil financeiro. Qual que é o ideal desse casal? Acordos. X% é para gastar e X% é para poupar. Equilíbrio. E aí um vai auxiliar o outro no próprio desenvolvimento. Porque quem é gastador demais, só pensa no momento presente, a conta vai chegar. Internamente, ele quer viver o presente. Só que, se ele não poupa, ele não garante a sustentabilidade futura dele. E amanhã ele pode perder esse prazer que ele tem tanta vontade de ter. Então, o que o poupador ajuda essa pessoa? A falar, ó, isso aqui sim vamos gastar, mas isso a gente tem que poupar. E a mesma coisa, essa mulher na vida desse cara, ela tá ensinando ele a viver o momento presente, porque senão ele vai só poupar, vai virar avarento. Então, nesse caso, como que tem que acontecer? Se coloca uma conta conjunta, sem esse casal se preparar e ter o acordo entre eles, vai dar problema. Então é melhor que seja separado. Ele passa um valor, ela ganha e torra à vontade, porque um tem que garantir. Porque se os dois forem gastadeiros, leva o casal pro buraco. Entende? Na hora. E se os dois forem poupadores demais, eles não vivem a vida. Exato. Então, é acordo. É um conversar com o outro e chegar num acordo. E pode ter, sim, o ideal, quando chega num acordo, é ter a conta conjunta, porque é casal, né? E aí tem a ver com o desenvolvimento do relacionamento. Mas, se tem excessos de perfil, porque sempre o problema vai estar na falta ou no excesso de algum perfil, de algum comportamento, é melhor que seja separado, para um não destruir a vida do outro. Mas você não acha também que depende... Porque assim, eu e o Paulo, a gente tem o mesmo dinheiro, né? Sim. Agora... Porque é o mesmo, são os mesmos negócios. Agora que eu vou começar a ter um outro dinheiro que não tem a ver com ele. Aí ele pode falar o que ele quiser. Porque o Paulo é, sim, bem mais gastador do que eu. Eu sou bem mais pão dura do que ele. Agora, Não, você não vai falar em verdade. Eu vou falar sim, porque você gasta mais. Olha lá. Adoro! Eu depois vou passar conta de dermatologia, tá? Oi! Ele gasta mais, certeza. Agora vocês vão ter que descobrir depois quem que gasta mais. Mas assim, o que eu tô falando é... Quando você tem um marido que trabalha numa coisa e a esposa trabalha em outra... E aí, como é que faz? Porque daí realmente você tem contas totalmente separadas, né? Sim, são acordos. Volta o mesmo padrão. Eu posso ter uma conta conjunta e todo o dinheiro vai para aquela conta conjunta. Ou eu posso fazer o seguinte. Qual é o estilo de vida familiar? Quanto é? Aquele 50%, né? Que a gente falou. O 50, pega isso. 50%. E aí cada um vai entregar a sua parte e vai colocar ali. E aí divide as contas de casa. O restante, onde cada um quer investir, onde cada um quer gastar, é dele, é particular. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser dar para a mãe dele, para o pai dele, ajudar outras coisas que a outra pessoa não quer, ele tem essa liberdade. Porque às vezes, Dani, o que acontece? Imagina que eu tenho um desejo de ajudar uma instituição de caridade, mas o meu marido não. E aí? Eu não posso? Porque o outro não concordou. Então, tira um pouco a minha individualidade, sim, dependendo do grau evolutivo dessa relação. Porque a relação também tem 3 níveis. Nível 1, 2 e 3. Então, depende muito do nível do relacionamento. Entendeu? Exato. Não, maravilhoso. É maravilhoso. Essa conversa vai longe. Não tem regra. Não tem regra. Maísa fala assim, o dinheiro, ele é só para quem veio com karma bom ou com algum crédito espiritual? Tem a ver dinheiro com karma? Tem. Tem? Muito interessante. Lembra que eu falei que nós somos formados pelo arcaico, genética, paz e cultura? O que é o arcaico? Arcaico é o que eu trouxe de outras existências, que entra aí a questão do karma, tá? Eu posso ter um karma positivo, ou seja, eu lido bem com essa energia do dinheiro, eu já venci os desafios da riqueza, tá? Porque todos nós vamos passar por isso, uma hora ou outra, tá? E aí eu venci os desafios da riqueza ou não.
Só juntando aqui uma informação, Dani. Quando Jesus fala assim, só falando dele, porque ele é meu mestre, e eu gosto muito de citar, porque se eu tenho um exemplo, ele ali é meu direcionamento. Quando Jesus fala assim, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Teve isso aqui. Quando Jesus fala isso, ele tem toda a razão. Porque os desafios da riqueza são muito grandes. Porque como ela potencializa prazer, como o dinheiro potencializa quem eu sou, se eu tô ainda numa condição evolutiva baixa, meio bicho, querendo reproduzir, ter o maior conforto possível, né? Se eu só fico nisso, no meu lado animal, e não evoluo para o divino, o desafio da riqueza, eu vou perder esse desafio, eu vou perder essa prova. E eu vou usar mal esse dinheiro. E tudo que eu faço tem um retorno, agora ou na próxima existência, ou em outra dimensão, ou dependendo da crença de cada um. O fato é, nada que você faz fica impune. Tem lei de causa e efeito. Então, se eu já trouxe questões relacionadas ao dinheiro de mau uso, nesta vivência atual, eu vou ter um pouco mais de dificuldade em começar que as coisas fluam. Só que migalhas de amor, felicidade, amorosidade, altruísmo cura karma negativo, entende? Então eu posso ter um karma positivo ou negativo. Karma positivo às vezes eles chamam de dharma, né? Sim. Então eu posso estar com essa energia livre ou eu posso estar com isso um pouco mais pesado e aí eu vou ter que ter mais um trabalho relacionado à limpeza do meu próprio espírito para aprender dessa vez a lidar bem com a questão financeira. Aprender o mais rápido possível, né? Então tem a ver sim, só que não é uma condição, sabe? Então você tá ferrado. Veio com uma condição, acabou sua vida relacionada a dinheiro. Não, só vai ser mais trabalhoso para você. A gente só não pode desistir, entende? Entendi. Porque o meu futuro eu construo agora. A abundância que vai vir, eu tô construindo agora. E o que eu tô colhendo agora é resultado do meu passado. Eu tô com medo dessa live acabar, porque tá quase dando 1 hora, mas eu vou fazer mais uma pergunta que tá aqui, depois eu abro as perguntas aqui embaixo, tá? Tá. Quem tem dinheiro precisa se sentir culpado por quem não tem? Não, precisa ajudar quem ainda não conseguiu se libertar. Quem tem dinheiro precisa agradecer, né? Mas muita gente, eu vejo que muita gente sente culpa, viu? Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que se sentem culpadas por terem mais dinheiro do que a maioria. Tá, vou explicar sobre isso, tá? Lembra que assim, depende muito de crença, mas o fato é, se eu entendo que o universo é justo, bom, perfeito, belo e não tem preferências, tudo que eu vivo na minha vida é resultado de algo da minha própria ação. Autorresponsabilidade existencial. Tudo que acontece na minha vida é resultado de coisas que eu fiz. Eu acreditando nisso ou não. É um fato, tá? É uma lei. Então, é uma lei. Então, se eu, hoje, tenho questões relacionadas ao dinheiro e eu não tenho, é uma questão pessoal. Sou eu. Eu e a minha relação com o divino, com a prosperidade, com a energia. Não tem a ver com uma outra pessoa que tem. Isso aí é um caos. Tem gente que fala, se outra pessoa tem dinheiro, tá tirando o que é meu. Não, meu querido. O mundo é abundante. Não existe falta de recurso. Olha a natureza que você vai entender. A gente é parte dessa natureza. A gente é filho de um criador que a base dele é abundância. Eu sou co-criadora desse universo. Não existe falta. Existem infinitas possibilidades. É uma lei. É uma lei da potencialidade pura. Então, se eu não tenho, é uma questão que eu tenho que me curar. E quem tem, agradeça que dessa prova você já passou, minha querida. Agora vai lá e ajuda quem ainda não conseguiu. Porque tudo aquilo que a gente já conquista, é nosso dever ajudar quem ainda não deu conta. Incrível, incrível. Eu vou tentar, viu? Vou tentar fazer uma aqui, ó. Toma uma água aí. Vou tomar, porque tô falando demais. Vai lá. Tô querendo falar rápido por causa do tempo. Ai, gente. Tô que tuço. Dá alguma dica para romper esse padrão e reiniciar o mindset?
Tá. Pode ser uma ou duas dicas. Eu vou fechar aqui para não ficar na sua cara. Deixa eu tentar. Deixa eu ver se... Tá. Vai. Com 1 hora acaba a live, amada? Não. Às vezes acaba, às vezes não. Eu espero que não. Tá, Porque eu queria continuar. Vou dar uma dica prática, tá? Vou dar uma dica prática. Vamos lembrar o seguinte. Que tudo que tá negativo tá fora do que eu fui criado. Então, eu fui criado para ser abundante, para viver isso. Baseado nisso, e que a gente entende que o dinheiro potencializa, o que a gente pode fazer? Começar a anotar tudo que eu acredito sobre dinheiro. Então, vou te dar um exemplo. Dinheiro é a raiz de todo mal. Se tem isso dentro de mim, o que você vai fazer? Você vai anotar, e aí você vai riscar e vai escrever assim: dinheiro na minha mão é raiz de todo o bem. Tá? Então, você vai riscar aquela crença e vai reescrever. Vai colocar na sua gaveta uma lista de novas crenças boas sobre o dinheiro que você vai reescrever e vai ler por 21 dias. Tá? 3 entenderam, semanas. né, crianças? Isso é prática, é na prática. É escrever tudo que você acredita que tá errado, que tá ruim na cabeça, risca, reescreve no positivo e lê. 21 dias. Sim, reprogramação. Porque a crença grau 2, ou eu consigo quebrar com impacto emocional ou repetição. Entende? Então, por que a gente faz esse exercício de repetição? Isso é reprogramação, tá? Vem da PNL. Quando eu faço esse exercício, eu estou contando para o meu cérebro a crença nova. Aí vai apagando aquela antiga e entra a nova. Porque agora eu entendo que a única responsabilidade para ser abundante ou não é minha. As minhas ações, o que eu vou fazer com o dinheiro, é o único controle que eu consigo ter. E olhe lá, sobre as minhas ações. Eu não consigo mudar o mundo, mudar o pensamento das pessoas, mas eu consigo me construir. Eu consigo ser um ser humano melhor e usar bem os recursos em benefício meu, do outro e do todo. E quando eu faço isso, o universo conspira a meu favor. Porque eu levei meu padrão vibratório e estou sintonizado com prosperidade. Aí não tem falta. É sempre abundância. É. Olá, não caímos, hein, tá? Ei, não caiu! Isso, Rê, tem que ler só a frase positiva, tá? A outra você risca. Risca e coloca a positiva. Não sei quanto cobrar pelo meu serviço. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas também quero uma dica prática sua. Duas coisas que a pessoa consegue dar um jeito de cobrar o que é o correto, o que é o justo pelo serviço dela e colocar isso internamente, né? Tipo, é isso. Sim. Olha que interessante, né? A gente fica sempre procurando uma receita, mas eu vou contar uma coisa. O valor que eu acredito é um, o valor que meu cliente acredita é outro, e o valor do mercado, da realidade, é outra, tá? Então, é o seguinte, eu preciso achar... Eu pego esses 3 valores, divido por 3 e vou achar uma média do como eu posso colocar esse valor. Então, eu preciso entender. Aqui dentro de mim, eu preciso estar confortável. O meu cliente tem que ver esse valor e para ele estar confortável. E o mercado, aí eu vou pesquisar o mercado. Isso que eu quero. Qual que é a média de mercado? E aí, dependendo do meu alto valor, eu coloco no topo, no meio ou embaixo. Entende? Então, depende muito do valor que eu acredito. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Tassi. Eu trabalho com alinhamento de vida, com coaching, com mentoria. E o meu valor de hora é R$ 1.500. O valor de mercado daquilo que é próximo do que eu trabalho, que eu ainda não conheço alguém que faz, mas próximo, um coach normal, cobra ali R$200, R$300 a hora. Se eu for olhar pelo mercado, eu não vou colocar esse valor, você entende? Se eu vou pelo valor do meu cliente, tem muitos clientes que falam, Tassi, tá barato. Mudou uma vida. Esse valor tá barato. Se eu for por mim, eu tenho que ver, não, 1.500, eu acho que tá pouco. Tinha que ser 2.000. Só que aí vai, então eu preciso achar esse meio, entende? E eu preciso
ter agenda. Então é assim, eu coloco um valor e testo. Olho o mercado, olho o que eu acredito e o meu cliente. E aí eu coloco aquele valor. E aí eu vou fazer o quê? Entregar aquele serviço e ver se o preço cobrado é inferior ao valor percebido pela pessoa. Sempre o preço tem que ser menor do que a pessoa sentiu que entregou de valor. Então, se eu fiz um trabalho e cobrei R$10 e a pessoa pagaria 20, tá barato. É o que o Paulo tá falando aqui. Tem o valor da transformação que você promove também. Isso, tudo né? isso. Você tem que ver qual que é a transformação que você promove. A maior parte dos seus clientes estão satisfeitos, então Isso. talvez você possa aumentar o seu preço. Né? Isso, Eu acho então, que por isso exemplo, também vai balizando. Isso, agenda. Então, uma coisa que dá para balizar muito é a agenda. A agenda tá cheia, aumenta o valor. Lotou de novo, aumenta o valor. Foi assim que eu fiz com o meu valor. E eu vai indo aos cobrava pouquinhos. R$100, depois 200, 250, 500, 1.000. Quando foi para 1.500, me deu até um mal-estar na barriga. Eu falei, nossa senhora, 1.500. Só que aí eu entendi que era crença minha. E que tinham clientes. Tanto que eu não tenho agenda até abril de 2021. Essa então, mulher é uma loucura, gente. É uma loucura. Vocês não têm noção. Entende? É caro ou barato? Depende do valor que você entrega, do sistema que você do processo que você entrega, do produto que você entrega. Então não tem uma fórmula mágica. Tem essas sugestões e o que você se sente confortável. E muitas vezes, Dani, às vezes é necessário contribuir, não cobrar no começo para entender o valor daquilo e fazer uma experiência. Sim. Investir, dar drops daquilo para as pessoas experimentarem, para verem se aquilo tem valor ou não, se vai ser interessante ou não. Então, muitas vezes é importante contribuir. Primeiro eu invisto e depois eu tenho retorno. As pessoas, às vezes, elas já querem começar e começar a ganhar muito dinheiro. Não é assim, é um processo. Eu começo aqui, vou subindo. Sabe, se eu quero começar lá do alto, o que está acontecendo? Eu estou pulando a etapa de construção do método, do processo, da experiencialização daquele produto para entender o mercado, entender como as coisas funcionam. Não tem como eu dar saltos. A gente precisa sair da ansiedade, da pressa e entrar em constância e serenidade. Porque aí tem um caminho saudável. Porque se eu fico num agito e fico na pressa e na ansiedade, eu quebro o decaimento de onda em partícula que a física quântica explica. E aí eu quebro todo o processo de entrada de dinheiro na minha vida, que seria uma outra live, só de cocriação de realidade. Então, bora, galera, se vocês quiserem, eu puxo ela pra cá depois, uma próxima dessa. Então, assim, a ansiedade, a pressa, o querer só receber e não doar, lei de prosperidade, dar e receber. Primeiro eu contribuo, primeiro eu dou, primeiro eu invisto, depois eu recebo. E assim eu vejo que essa geração mais nova, millennials agora, eu me sinto uma velha falando isso, mas é o que eu sinto. Eu sinto que a pessoa mal entrou na empresa, faz 2 meses que ela tá lá, e ela já quer, tipo, ser o CEO do rolê inteiro, entendeu? Tipo, calma. Não tem nem preparo. Não tem nem, não tem nem estrutura física. Se ela chegar, ela cai, porque ela não foi preparada. Precisa engrossar casca, sabe? Em todos os níveis. Senão você dá tiro no pé. Exato. Toda vez que você quer dar salto, dá tiro no pé. Calma. Trabalho é infinito. Trabalho é infinito. A gente tá cheio de coisa pra... Eu não sei, eu acho que você não estava ano passado lá na Hotmart no Fire, mas foi ano passado? Acho que foi ano passado. A Anitta falou uma coisa maravilhosa, que ela deu uma palestra lá e ela falou assim, que quando ela foi colocar a carreira internacional dela, ela lá fora, ela começou por baixo. Quando ela começou. Por quê? Porque lá fora, aqui ela era Anitta, né? Bombada, não sei o que tal. Mas lá fora não. E isso eu acho que serve para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Independente se você está começando uma coisa ou se você está trocando, né? Indo para um outro lugar. As coisas têm que começar aos poucos. Por exemplo, a minha marca, né? A Aura Nuda que a gente está fazendo, eu estou começando bem aos poucos. Até a quantidade de peças que a gente vai fazer
tudo é aos poucos, pra gente testar mesmo, ver se é aquilo de verdade. Ir passo a passo, sabe? Sem querer, tipo, não, vamos fazer um monte, vamos não sei o quê, tarará. E aí depois, sei lá, não vende ou sobra, ou você não construiu ainda todo aquele branding da marca, toda aquela conjuntura de pensamento, os clientes que realmente gostam e acreditam na marca, que vão comprando aos pouquinhos. Então, eu acho que tudo tem que ser uma construção passo a passo, né? Eu falo muito isso pro Paulo, né? Tipo, por exemplo, você falou que já teve um consultório de fisioterapia, né? Sim, na verdade, 3 clínicas. 3 clínicas de fisioterapia. Você imagina naquela época, quando você saiu disso para ser... Eu nem sei se você saiu disso para ser mentora, tal, mas talvez tenha até outra coisa no meio. Mas quando você saiu disso para uma outra coisa, você era especialista naquela área, né? Você já tinha 3 clínicas, você era a pessoa que entendia tudo sobre aquilo. Você estava indo para uma outra área e você estava começando praticamente do zero. É óbvio que você tem toda a sua experiência, toda a sua bagagem num outro negócio, numa vivência que a gente também vai adquirindo conforme a gente vive, né? Claro. Uma coisa era a Tássia e a Dani com 18 anos, outra coisa é a gente agora, né? Para começar qualquer tipo de negócio. E aí, quando você começa óbvio, você não começa do zero, mas você começa ali nos 20%, vamos dizer assim, né? Você tem toda uma outra situação que você precisa conhecer, desvendar e descobrir, ir atrás, né? Ver o que é melhor, o que não é. Então, assim, não dá para do nada você falar, não, vou querer ganhar a mesma coisa que eu ganhava com as clínicas agora, sabe? Exatamente. Ou vou querer que me reconheçam por ser a pessoa disso aqui agora, neste momento, porque eu sei do que eu tô falando. Não, tipo, vai construindo com calma, né? E aí uma hora a pessoa nem lembra mais que você teve teve clínicas de fisioterapia. A pessoa nem sabe mais, agora tá se mentor e pronto. Exatamente. Né? Por isso, Dani, que aquela hora eu falei assim, que o problema vai estar no medo, no orgulho e na preguiça. Toda vez que você vai fazer um movimento, você precisa fazer o contrário disso. Você precisa ir para entrega, para fé, para confiança no que seu norte, do seu coração está te indicando. E para isso vai precisar do desapego. Porque se eu for ficar pensando que a empresa era saudável, que tudo que foi construído, tudo que eu estudei para ser fisioterapeuta, para construir as clínicas, eu nunca teria saído se eu não fosse guiada por algo maior dentro de mim. Então eu preciso sair do medo e eu preciso do desapego, da entrega e da fé. O outro ponto, oposto do orgulho, é a humildade. Eu preciso entender que aquilo que eu tinha, aquele padrão mudou e eu vou precisar começar de novo. Então, eu não vou ter o mesmo reconhecimento, eu não vou ter a mesma autoridade de uma coisa nova. E sair da preguiça e ir para a ação certa, naquela direção que vai me levar nesse novo caminho que eu quero. E cada dia um passo naquela direção. É isso. Você vê? Maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tussi. Ai. Ai, meu Deus. Saúde. Falando aqui. Esse ar aqui tá secando a minha garganta. Aí. Meu povo. O orgulho não deixa, tá? A gente começar. Tem muita gente que fala assim pra mim, ai, tá, se eu não consigo ganhar dinheiro. Será que você tá aceitando coisas? Será que você tá com vergonha? Porque o medo é o ó. O orgulho é o ó. Não tem mais muitas perguntas, mas faço da Ateliê da G aí as minhas palavras. Gratidão, amiga. Foi muito incrível, foi muito maravilhoso, muito bom. Obrigada demais. Obrigada. Eu imagino que todo mundo que esteve aqui com a gente nessa live com certeza conseguiu aproveitar muito, conseguiu tirar muitas coisas boas disso, conseguiu mudar um pouquinho esse mindset. Vocês já estão com um monte de ferramenta aí, ó, só dessa live para vocês começarem a trabalhar e fazer de tudo aí que a Tassi deu para vocês generosamente, gente. Ó, só gratidão, amiga. Obrigada. Com certeza, amada. Nossa, foi incrível, incrível. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só desejar
prosperidade, abundância e que se conecte com o sagrado, que ali tem resposta de sabedoria. Às vezes a gente está muito fora, sabe, da onde tem resposta, fica buscando fora e esquece de olhar dentro. Dentro tá a bússola que vai te direcionar para o seu caminho, né? E parar de comparar, olhar fora, porque você não tá fora. Seu caminho é único, a gente é único. Então, começar a olhar um pouco mais para dentro. Medita, Tá bom, gente, meu amor? medita. Obrigada pelo convite, tá, amada? Obrigada, amor da minha vida. Saudade demais. Quero estar aí em breve. Manda um Se beijo Deus pra quiser. Beijo pra todo Beijo. mundo. Eu vou deixar salva, galera, tá bom? Beijão. Ótimo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.